Bom dia, Bom dia, Vinícius. André. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem. E esse frio? Não é mesmo, né? Bom dia, André. Bom dia, tudo bem, Carlos? Tudo e você? Bem também. Bom dia, o restante pessoal que está entrando também. Vamos animar, né? Vamos sair desse friozinho. Aposto que estão todos aí deitadinhos, apenas com o celular assim, o resto tudo coberto. Mas tá certo. Nem vou pedir para ligar a câmera, né? Que senão é sacanagem. Olha, Real. preciso ligar, não. Obrigada. Aê, Agradeço finalmente bastante. O professor que entende. O professor que nos entende, André do céu. Amamos você. Mas é complicado, imagino. Nossa senhora, eu acho que eu vou começar a fazer assim também. Vou começar a dar aula só com o celular e vou ficar só falando. Olha, essa semana, depois de amanhã, vocês farão um VESA de laboratório. O primeiro VESA de vocês online. Serão apenas 4 perguntas. Dessas 4 perguntas, 3 delas são questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha, aquela que vocês vão selecionar apenas uma das alternativas. Uma resposta é questão aberta, dissertativa. A resposta, ela não é tão longa assim, mas prestem atenção que ela exige 2 respostas na mesma pergunta. Então, são 2 perguntas dentro de uma mesma questão. Então, analisem isso, que vocês vão ter que justificar o porquê daquela alternativa ser a correta. Então, anotem aí, eu acredito que eu já tenha passado, mas para aqueles que não anotaram, a matéria do VESA de vocês, a matéria será a classificação dos seres vivos. Então, peguem, agora vão ter que movimentar a mão, vão ter que pelo menos tirar ele aí debaixo da coberta. Coloquem aí, classificação dos seres vivos e fungos. Então, esses 2 conteúdos serão cobrados no VESA de depois de amanhã. Ok? Qualquer dúvida, estarei à disposição no dia. Podem mandar perguntas se tiver algum questionamento. Caso não tenham entendido muito bem como foi colocada a pergunta, aí podem mandar no meu privado ou até mesmo no grupo que eu respondo para vocês. Mas ela não está complicada, ela está fácil, está rápida de ser feita, mas faça com bastante atenção. Vamos lá, então. Na aula de hoje, nós teremos 2 etapas. A primeira etapa, então, eu farei a correção das atividades referente a essas 2 aulas, classificação de seres vivos e sobre os fungos. Automaticamente, eu estarei fazendo também a revisão do conteúdo para vocês. E depois eu vou explicar sobre um trabalho que vocês farão para apresentar, e um trabalho escrito, mas só será apresentado na última semana de setembro e na primeira semana de outubro. Mas nós vamos começar, vou explicar hoje. Semana que vem nós temos uma outra etapa para que vocês possam entender melhor e fazer a escolha do trabalho que será feito por vocês. O trabalho mais ou menos tem a ver com a imagem que está no perfil da Yasmin. Viu, Yasmin? Então, lembre-se disso. Ó, na hora que você for escolher o trabalho, lembre-se dessa imagem que está aí no seu perfil. Tá bom. Viu? Olha, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora a correção das atividades. André, Oi? a Madu pediu para eu te avisar que o microfone dela deu problema de novo, que ela não quer abrir. Viu? Então tá. Ah, não, Badu, que sacanagem, queria escutar sua voz, podia ser para me ajudar a ler. Tá bom, né? Da próxima. Olha, então vamos lá. Abram a apostila de vocês, nós faremos as correções das atividades. Primeira página que nós faremos, eu até enviei para vocês lá no link do HD virtual, é na página 12. Nessa página 12, então, está referente ao conteúdo que trabalha sobre as classificações dos seres vivos. Lembrando, então, que a classificação dos seres vivos, ela foi feita para poder colocar esses seres vivos com semelhanças particulares, próprias, juntos, para facilitar a observação por cientistas e tudo mais. Essa classificação biológica,
ela já vem feita há muito tempo. Só que os critérios foram mudando. Algumas das classificações elas eram consideradas da seguinte forma: eles utilizavam apenas 2 critérios. Um dos critérios era se o ser vivo movimentava ou se o ser vivo não movimentava. Era um critério para classificar os seres vivos. Outra classificação era se ele se alimentava ou não se alimentava. Ou seja, se produzia, se não produzia seu alimento. Só que depois disso, então, um cientista chamado Linneu, ele começou a apropriar de situações e observações de algumas características, e assim, então, ele definiu esses seres vivos em 5 grupos. O nome dos 5 grupos, então, são quais? Vamos lá, me ajudem aí. Quais são os nomes deles? Dos 5 reinos. Amália, Animalia, Vegetália, Fungi, Vegetalia ou também pode ser chamado de quê? Plantê. Plantê. Próximo? Falaram. Fungi. Animalia, Vegetalia, Protista. Fungi, Protista, Monera. Fungi e Monera. Esses 5 reinos, eles têm uma abrangência maior. Porque dentro dessa classificação, então, Linneu ele colocou que os seres vivos podem ser classificados em reinos, aí depois vem os filos, aí vem toda aquela ordem, né? Que eu ainda falei para vocês, dei algumas dicas. A Luciana também passou uma dica para vocês. Alguém lembra como que é feita a classificação biológica dos seres vivos? Quais as ordens que nós colocamos? Eu utilizo para facilitar o reficofage. Cada um utiliza de uma forma. Mas vamos lá, primeiro é o reino. O reino que abrange a maior quantidade de representantes. Depois do reino. Filo, classe. Pode falar, Vinícius. Peraí, reino, filo, classe, gênero, família. Não, pera. Deixa eu ver aqui. Reino, filo, classe. É o que depois? Ordem, Ordem. É ordem, né? Ordem, família, é? Isso. Família, gênero, E espécie, espécie. Então é isso aí, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Olha aqui, para que a gente possa entender melhor sobre isso, como assim? Como seria essa classificação, então? É como se fosse assim, ó, vamos imaginar que eu seja um cientista e eu vou começar, então, a definir essa classificação. E eu falo, então, que o reino que vai existir a partir de agora é o reino uniforme. Então, nós temos o reino uniforme. Dentro desse reino uniforme, eu tenho 3 filos. O filo centro universitário, o filo colégio uniforme e o filo corujinha. Já está diminuindo, não está? O reino é maior. Olha a abrangência do reino. Depois o filo vai se delimitando. Depois, dentro desses filos, então, eu vou pegar apenas o filo colégio uniforme. Aí eu tenho as classes. A classe ensino fundamental e a classe ensino médio. Já diminuiu. Depois, então, eu terei a ordem. Aí eu terei a ordem, então, que eu vou pegar especificamente a ordem do ensino fundamental. Eu falarei, então, que é a ordem 7º ano. Depois disso, então, eu terei a família, 7º ano A. Depois, então, dentro disso, eu tenho o gênero. O gênero poderia, então, ser... não tem nada a ver com o gênero de ser homem ou mulher. Mas vamos colocar aqui o gênero feminino. Depois disso, então, eu tenho a espécie. A espécie, então, vai ser a espécie Yasmin Gomes. Então, olha para você ver. A Yasmin, ela participa do reino uniforme. Dentro disso, ela participa do filo colégio uniforme. Ela participa da classe ensino fundamental. E assim vai até chegar na espécie. Então, aqui tem a maior abrangência para nós é o reino. Então, lembrem-se disso. O reino é o que tem uma maior abrangência. O que tem menor abrangência é a espécie. Diante disso, então, nessa questão da página 12 de vocês,
pergunta-se alguns representantes. Eu coloquei alguns aqui para vocês, mas poderiam ser outros quaisquer. Então vamos lá, ó. Dentro de animal eu coloquei porco, formiga, osso, ser humano, cobra, aranha. Poderia ter aqui outros, até sogra poderia ter aqui, né? Ó. Dentro do reino animal. Vegetália. Dentro do reino vegetália. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó. Orquídea, roseira, grama, jabuticabeira, cenoura, ervilha. Aí poderia ter aqui vitória régia, samambaia, bromélia, vários outros. Tudo que é vegetal, que é uma planta, entra dentro desse Tudo que é reino. vegetal, né? Isso, dentro do reino vegetal. Uhum. Depois dos fungos. Aí temos cogumelo, orelha de pau, champignon. Poderíamos ter aqui também leveduras, que são os levedos que nós trabalhamos dentro exclusivamente do reino fungi. O que provoca as micoses. Então, esses são os representantes do reino fungi. Depois dos protistas. Os protistas, para facilitar, eu coloquei os grupos, que são os grupos das algas. Ô, André, protozoários. a micose dá só no pé ou pode dar em outras partes? Pode dar em outras partes também. Ah, tá, obrigada. Por quê? Olha aqui, vamos analisar isso aqui, Anne. Aí é até bom que a gente Mas o mais comum é no pé, né? O mais comum É no por pé. causa de andar descalço e ir na praia. Então, Mas só tô perguntando assim mesmo. O fungo, para que o fungo possa crescer, proliferar, reproduzir, ele precisa de algumas coisas. Uma das coisas é o quê? Uhum. Tá em alguém. Ele precisa de matéria Úmido. orgânica. Se o pé tiver úmido, O isso animal- ajuda. Hã? Tá. Pode falar, João? Acho que ele falou amido. Ah. Se o pé tiver úmido, ajuda, né? Isso. Isso. Um ambiente úmido. Por isso que tem que secar o pé direito quando Por acaba de isso, tomar tem que banho, né? secar o pé Que direito. fala que é uma das maneiras de prevenir a micose. Isso, exatamente. Então, ó, nós vimos que ele precisa de matéria orgânica para alimentar. Ele cresce no ambiente úmido. Geralmente, ele gosta de um local escuro. Então, o pé é um local propício para isso. Então, suponhamos, acabei de tomar um banho. Fui lá, corri nesse friozinho, né? Não, nem vou secar direito o pé, já vou colocar a meia direto. Não. Aí, vem o chulé. Mas não tem nada a ver. Mas o chulé já pode ser uma característica dessa micose. Só que, aí, o ideal é que enxugue bem os pés. Mas uma outra região que pode vir a desenvolver muito fungo é a região A mão. da virilha. Né? Sério? Por quê? A mão não, porque, tipo, Talvez a pessoa... a mão geralmente não seca direito. Isso. Mas a mão a gente usa Depois toda que lava hora, a né? mão. A mão seca, você Aí ela seca lava rápido. muito. Entendi. Isso. Ela não é comum. Então, vamos continuar. Aí nós temos as algas e os protozoários, que nós vamos estudar depois. Depois nós temos o reino Monera, que são as bactérias, que nós estudaremos aqui algumas aulas também. Pronto, vamos passar agora para a próxima atividade, ainda na página 12. Considere os seguintes seres vivos: mosca, homem, cavalo, borboleta e o outro, zebra. Adote um critério de classificação e separe-os em grupo. Vamos lá, Gabriel. Me ajuda a ler essa aqui, olha. O que eu coloquei de resposta nesta? Cadê o Gabriel? Critério de ser vertebrado ou invertebrado. Vertebrados: homem, cavalo, macaco e zebra. Invertebrados: mosca e borboleta. Certo. Esse foi um critério que eu utilizei. Vocês poderiam ter utilizado outro critério diferente desse. Questão 2. Você quer falar, João? Um inseto é um ser vivo e uma pedra não. Características se diferenciam? Isso. Agora vamos lá. O que eu coloquei de resposta? João, lê para nós, por favor. João sumiu. Então vamos lá, ó. O inseto possui células, material genético, seu organismo realiza diversos processos metabólicos e possui a capacidade de reprodução. Automaticamente, então, isso já classifica o inseto como um ser vivo, certo? O vírus é um ser vivo? É. O vírus? Tem gente que fala que é e tem outras pessoas que falam que não.
Isso. Mas por que nós poderíamos falar que ele não é um ser vivo? O que ele não possui? Porque ele não tem metabolismo. Ele não Isso, tem a célula. fermentação. Ele não tem célula. Metabolismo ele tem. Eu esqueci. Ele tem o metabolismo, ele não possui a célula. Tanto é que o vírus, ele precisa, para poder sobreviver, o quê? De outra célula para se De reproduzir. outra célula não, ele precisa de uma célula, né? Ele precisa de uma célula hospedeira. Nossa, pessoal, a gente é tão fraco, né? Uma coisa que é considerada como vida consegue matar uma pessoa. É interessante, né? E a nossa guerra agora está sendo com esse ser que não é vivo. Ô, Fabiano, André, Oi? uma vez eu tava lá, eu tava fazendo uma pesquisa no Google, aí eu fui lá no Brainly, né? E eu não lembro que pergunta que eu fiz. Aí, por curiosidade, eu fui lá e olhei nas outras perguntas. E tinha uma pergunta que era assim: qual filo que participa o coronavírus? Aí teve um cara lá que respondeu: o filo da gripe. Sim. Sacanagem. Vamos lá. O 3. O 3 pergunta-se o seguinte: os vegetais são seres vivos que produzem seu próprio alimento sem retirá-lo. Não dá dando para eu ler. Como eles fazem isso? Isabela, lê a resposta para a gente desta? Da 3? É pra eu ler a sua? Tanto faz, pode ler a sua também. A minha eu acho que não ficou boa, vou ler a sua. Os vertebrados são seres vivos que produzem seu próprio alimento, sem retirá-lo de outro ser vivo. Como eles fazem isso? Os vertebrados são considerados seres autótrofos, ou seja, produzem próprio alimento através da fotossíntese. Então, aqui, é os vegetais, né? Os vegetais são considerados seres autótrofos. Olha, eu vou voltar aqui nessa imagem aqui rapidinho, só para que nós possamos observar os 5 reinos. Se nós formos classificar esses 5 reinos quanto a 3 características, a ser quanto ao número de células, quanto à organização celular e quanto à obtenção de ser vivo. A obtenção de ser vivo não, a obtenção de alimento. Então, quando eu falo número de células, eu estou falando em quê? Número de células, elas podem ser classificadas como unicelular e Pluricelular. pluricelular. Quando eu falo que é a organização celular, se tem ou não tem núcleo, eu classifico elas em 2 formas também. Como? Procarionte e eucarionte. Isso. E quando eu falo em obtenção de energia, obtenção de alimento, Heterótrofo e autótrofo. autótrofo. Sim, Vinícius. Vamos lá então, gente. Então me ajuda. O reino Animalia, ele é o quê? Pluricelular, heterótrofo e qual é o outro? Eucarionte. Eucarionte. Então ele possui essas 3 características. Olha, quem não sabe, até anotem aí. O reino Animalia, ele tem essas 3 características. Eles são pluricelular, eles são heterótrofos e eucariontes. O reino Vegetalia. Unicelular, Vamos lá. unicelular, Pluricelular. Organização nuclear. eucarionte, Eucarionte. Forma de obtenção de energia. autótrofos. Autótrofos. O reino Fungi, que é o que nós estudamos na aula também. Quanto ao número de células, Eucarionte? ele pode ser Pluricelular. os 2. Ele pode ser unicelular ou Ô, pluricelular. André, Oi? se tipo assim, se na prova tiver não precisa preencher todos os quadrinhos com exemplos, só alguns, né? Por conta que aqui Isso. nos protistas são tipo algas e protozoários, não foi até o final. Na prova não precisa ir até o final também não, né? Não precisa. Vamos voltar aqui então, ó. No fungi, quanto ao número de células, são 2. Unicelular e pluricelular. Quanto à obtenção de energia, Heterótrofos.
Heterótrofos. E quanto à organização celular? Eucarionte? Eucarionte. Então, anotem aí, ó. Reino fungi. Eles podem ser... Onde vocês estão lendo isso? Não, nós estamos só comentando agora, Isabela. Tá bom. Isso aqui é importante vocês terem isso anotado, ó. Que o reino animalia. Depois eu até escrevo e mando no grupo para vocês essas características, ok? Tá bom. Eu coloco lá assim, ó, animalia, eucariontes, autótrofos, heterótrofos. Eu escrevo, mando no grupo um esqueminha depois. Me cobrem se eu esquecer, porque depois eu vou ter no live, aí a gente vai esquecendo, mas me cobrem isso. Os protistas. Os protistas também podem ser unicelular, podem ser pluricelular, eles são, podem ser autótrofos, podem ser heterótrofos, no caso das algas são autótrofos, e eles são eucariontes. Os moneras, eles são heterótrofos, eles são procariontes e unicelular. E autotróficos. Ok? Vamos lá, então, agora para a próxima, senão não dá tempo de fazer a correção de todas. Página 52. Vamos lá para o finalzinho. Página 52. André, Oi? volta a outra página aí, só para mim tirar um print? Sim. Essa? É. Pronto, obrigada. Por nada. Página 52. Pergunta 1. Cite duas características de todos os seres vivos. Aproveita e lê para nós, Vitória, por favor. Todos os seres vivos devem ser formados por células. Necessitam de alimento, precisam respirar, são capazes de se reproduzir, são dotados de movimento próprio e possuem uma composição química formada por substâncias orgânicas e inorgânicas. André, Oi? espera um pouquinho aí, porque esse aí eu errei. Eu coloquei, tipo, algumas características, tipo, do reino animalia. Eu coloquei as características, mas, tipo, não foi de todos os seres vivos. Eu interpretei errado. Certinho. Esperar. Isabela. Enquanto isso, Isabela, eu vou fazendo a leitura das outras, ok? Tá 2. Só a pergunta aqui, ó. Na verdade, aqui tem... Eu acho que eu até coloquei... Não coloquei, não. Cite os 5 reinos em que os seres vivos se agrupam e um exemplar de cada um. Vamos lá, cadê o Carlos? Posso falar, André? Essa, Carlos? Não, pode falar aí, Carlos. Carlos, cadê você? Dormiu. Carlos, dá um grito aqui para acordar ele. Dá falta, senhor. Alô? Vamos lá, Carlos. Lê para nós, por favor. A 2. Resposta. Cite os 5 reinos em que os seres vivos se agrupam e um exemplar de cada reino. Reino monera, bactérias. Reino protistas, algas e protozoários. Reino fungi, cogumelos. Reino vegetais ou plantais, samambaias. Reino animalia, cachorro. Certo. Aqui poderíamos ter outros tantos exemplos, né? Pode passar, Isabela? Você está copiando? Calma aí. Eu tô, calma. Viu? Esperando. Enquanto isso, pessoal, olha, enquanto que a Isabela vai copiando, eu já vou adiantando o trabalho de vocês. Que eu vou passar para vocês, olha. O trabalho, ele está relacionado com ser vivo. Então, para a semana que vem, vocês deverão já escolher, cada um de vocês, um ser vivo diferente. Mas não contem para o colega qual ser vivo que vocês vão escolher. Por quê? Não pode repetir o ser vivo. Vocês deverão fazer uma pesquisa sobre os seres vivos. Vão fazer a classificação biológica deles, vão colocar qual reino, qual filo, qual classe, ordem, família, gênero, espécie daquele ser vivo. Vão colocar alguma característica dele. Por isso que eu falei assim, que estava representando igual a da Yasmin. Então, suponhamos que a Yasmin escolha o pato, o pintinho, não sei qual que é aquela imagem especificamente. Então, ela vai ter que fazer uma pesquisa sobre o pato. Alguém escolheu uma bactéria.
Vai. Então, na semana que vem, nós vamos começar lá da primeira pessoa e nós vamos passando e eu vou escolhendo os nomes. Assim, ó, fala para mim, Alice, o nome de um ser vivo. Ana Clara, fala outro. Aí a Ana Clara, suponhamos, falou cachorro. Aí depois lá, a Luísa fala assim, cachorro. Não. A Lívia já vai fazer pesquisa. A Ana Clara já vai fazer pesquisa do cachorro. Então, vocês têm que ficar espertos para não escolher um igual que o colega já escolheu. Então, faça uma listazinha para que vocês possam ter mais de uma opção na hora da escolha. Nós vamos começar na escolha. André, mas tipo assim, vai ter uma hora que a gente vai falar antes da pesquisa qual animal que a gente escolheu? Ou vai ser depois? Vocês não vão fazer a pesquisa ainda. Semana que vem, eu vou começar, na hora que eu estiver fazendo a chamada, então eu vou começar lá na Alice. Alice, que animal que você escolheu? Ah, escolhi a barata. Ah, Ana Clara, cachorro. Ana Luísa, bromélia. Bromélia é uma planta, né? Ok, pode ser. O Arthur, cogumelo. Também, fungo, mas pode ser. O Bernardo escolheu uma alga. Só que não pode repetir. Viu? Aí semana que vem vocês vão entender melhor. Enquanto isso, deixa eu fazer a chamada para vocês aqui. Alice. Ana Clara Costa. Ana Luísa. Arthur. Presente. Presente. Quem falou presente? Ana Luísa. Ana Luísa. Arthur também. Ana Luísa e o Arthur. Bernardo Faria. Presente. Que milagre, Senhor Jesus, primeira vez. Amém. Não falta mais, não. Carlos Daniel. Presente. Diego. Diego tá sumido também, hein? Nenhuma live. André, Oi? meu microfone tinha travado sem querer, por isso que eu não respondi. Quem foi? Alice. Ah, viu, Alice? Coloquei aqui. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Gustavo tá quase dormindo aí. João Henrique. João. O João estava presente. Eu acho que a internet... Presente. Tá aí? Lívia. Presente. Já viu? Coloquei aqui, João. Presente. Lívia presente. Lucas. Lucas. Luísa. Professor, você ouviu? Você, João. Luísa. Presente. A Luísa, você está com a garganta ruim, Luísa? Maria Clara. Otávio. Presente. Rafael. Presente. Rafaela. Presente. Vitor Gabriel. Vinícius Baruti. Presente. Vitória. Presente. Vitor Neves. Vitor. Ana Carolina Ferraz. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Carolina Paulinelli. Presente. Ana Laura. Presente. André. Anne. Presente. Augusto. Presente. Bernardo Belo. Bernardo Lamonier. Presente. Cauã. Presente. Nossa, milagre também, ó. Primeira vez. Daniel. Presente. Gente, hoje vai chover. Que beleza vocês estarem presentes. Eric. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel Arantes. Presente. Isabela. Presente. Lara. Lara. Maria Eduarda Almeida, ela está sem microfone, né?
Natan? Natan? Tayla? Não? Theo? Vinícius? Presente. Yasmin? Presente. Vamos lá, ó, faltam 10 minutinhos, nós temos que... Não vai dar tempo de eu passar o trabalho para vocês, mas semana que vem nós vamos comentar mais sobre ele. Mas lembrem-se que no trabalho vocês devem já escolher para a semana que vem, de aproveitar que tem muitos aqui hoje presentes, muito bom isso, não deixem de participar das lives, e semana que vem vocês deverão escolher o ser vivo que vocês vão fazer o trabalho. E esse trabalho vale nota, André? Ele substituirá a avaliação. Lembra que no laboratório nós não fazíamos a parte prática, não era oral? Aqui vai ser a mesma coisa. Então, esse trabalho vai substituir a avaliação. Ele terá o valor de 7 pontos. Vamos lá, então. Página 34. Vamos corrigir rapidinho aqui, porque falta só 10 minutinhos. Na página 34, nós falamos sobre os fungos. Ô, André, Oi? mas tipo assim, se você escolher 2 animais e nenhuma pessoa tiver escolhido igual o seu, aí você pode fazer dos 2? Não, mas aí vamos fazer só de um, senão não dá tempo na hora da apresentação. Né? Ó, na página 34, nós falamos sobre os fungos. Aí eu fiz com vocês semana passada um experimento. Nesse experimento, então, eu peguei 3 garrafinhas, em cada uma delas eu coloquei uma coisa. Na primeira garrafinha, então, foi colocado, vou citar aqui, ó, 3 colheres de fermento, 2 colheres de açúcar e água. Na segunda garrafinha foi colocar 3 colheres de fermento, a água. E na terceira garrafinha, a colher de açúcar e a água. Aí, Ô, André, depois você manda no grupo a matéria do Vesa de novo, só para não esquecer? Mando sim. Ó, aí, na primeira, pergunta-se o seguinte na letra A. Em qual dos tubos o balão enche de ar? No tubo 1. Tubo 1. Vamos corrigindo aí. André, Oi? eu fiz esse experimento aqui em casa. Deu certo? Deu. E é bem rápido, Primeira... né? Então, primeira vez que eu não sujo nada. Ó. Vamos lá. Qual o nome do processo verificado no experimento? Fermentação. Fermentação. C. Indique os ingredientes usados e os obtidos no experimento como? Vamos lá, ó. Levedo de fungo. Fermento biológico. Fermento biológico. A fonte de energia. Açúcar. Açúcar. O gás que encheu o balão. Gás André, carbônico. Carbônico. tem que pôr que é biológico ou pode deixar só fermento? Coloque em biológico, porque nesse tem a diferença. Lembra que eu comentei com vocês, ó? Fermento biológico possui o quê? O que possui no fermento biológico? Ser vivo. Seres vivos. Isso. Vamos lá, então. Letra D. Por que não houve liberação de gás carbônico nos tubos 2 e 3? Quer, Vinícius? Posso ler, ô, André? Pode. Pois não havia uma fonte de energia para que os fungos aumentassem, respirassem e expandissem. Certinho. O que eu coloquei? Mas o seu tá certinho, olha. Pela falta de alguns ingredientes necessários para a fermentação. Posso ler o meu? Pode. Porque não houve alguns ingredientes necessários para a reação química. Certinho. Letra E. O que faltou em cada tubo? 2 e 3 para que ocorresse a fermentação. O que faltou? 2 fontes de energia e 3 fungo. Certinho, olha lá, ó. No caso, no tubo 2 faltou açúcar, que é a fonte de energia, e no tubo 3 faltou o fermento biológico, que é o fungo. Quem quiser tirar um print, tirar a foto da tela para depois fazer a correção. Ô, professor, Oi. Pode falar. Oi. Sumiu. Então, vamos passar para adiante, hein? Qualquer coisa você pergunta novamente. Vamos lá agora para a página 63.
Página 63. Na página 63, pergunta-se o seguinte: qual a importância dos fungos na indústria alimentícia? Posso ler, André? Pode. Muitos fungos são comestíveis, cogumelos. Na fabricação de pão, eles são responsáveis pelo crescimento da massa. Os fungos ajudam na fermentação de bebidas como a cevada e cervejas. Certinho. Então, olha aqui. Ele participa na produção de pães, de diversos tipos de massa, na produção de bebidas alcoólicas. Então, quando a bebida alcoólica fala assim, é uma bebida fermentada, então tem a participação do fungo. Então, por exemplo, cerveja, o vinho, eles são bebidas que possuem fungos ali na sua produção. No caso da cerveja, a fonte de energia é a cevada. Ela que vai ser a fonte de energia para que o fermento, no caso o fungo, haja sobre ele. No caso do vinho, qual seria a fonte de energia do vinho? A fermentação. A uva. A uva. André, eu não li a minha resposta inteira, não. Posso ler o restinho aqui? Pode. São utilizados para a produção de medicamentos e realizam um mutualismo. Certinho. Os fungos, eles combatem as bactérias a partir de um fungo chamado penicílio. Número 2. Como ocorre o processo... Você já viu se você misturar amido de milho com água, forma um líquido que você bater nele rápido, sua mão não penetra. E se você tiver com ele na mão mexendo, ele fica duro. Se você parar, ele derrete de novo. Eu nunca vi. Vou testar. Depois, como que é? Eu tenho que pegar o amido de milho? Amido de milho e água, você mistura, deve ficar uma textura. Se você der um soco, ele não penetra sua mão, como se fosse pedra mesmo, mas se você ir devagar, sua mão entra. E se você estiver mexendo com ele na mão, ele fica duro. E se você parar, ele derrete. Ó. Eu fiz aqui em casa. Depois, se você conseguir fazer, João, filma e manda pra gente ver. André, Oi? como ele é da outra sala, manda pra nossa também. Viu? Mando sim. Aí, se você conseguir, você manda pra gente, João. Ok. Vamos lá. Como ocorre o processo de fermentação? Posso ler, André? Pode. Fermentação é um processo no qual, sem oxigênio, fungos realizam a transformação de matéria orgânica em energia, liberando gases capazes de expandir a massa ou fermentar outras substâncias. Certinho. Olha aqui, o que eu coloquei? Quem vai ler para mim? Alguém lê aí, olha. Quem se habilita? Posso ler? Pode. A fermentação é um processo em que ocorre a liberação de energia sem a participação do oxigênio. Nesse processo ocorre a quebra de nutrientes, como a glicose, em produtos mais simples, a fim de que ocorra a liberação de energia. A liberação de gás carbônico e a produção de álcool. Certinho. 3. Quais são as diferenças entre os processos de fermentação e respiração? Na fermentação não é necessário oxigênio, a fermentação produz álcool, ao contrário da respiração. Certinho, está igual à minha resposta. Olha, a semana que vem, essa semana então vocês terão um VESA. Aproveite para anotar aí, Isabela, e os demais. Matéria do VESA. Anotem aí. Matéria do VESA. Matéria do VESA é classificação dos seres vivos. Classificação dos seres vivos. E fungos. Classificação dos seres vivos e fungos. Olha, o dever de casa de hoje, estudar para o VESA. Estudem para o VESA. Outra atividade que vocês deverão fazer, pensar no ser vivo que você vai fazer a pesquisa. Mas não pensem em um só, não. Por quê? Vai que o colega escolheu antes de você. Então, pensem em outros diferentes. Então, faça uma listinha aí. Fala assim, eu penso nesse. Pode ser algum diferente. André, a primeira pessoa da chamada vai ser muito... Vai ser sortudo, né? Só que olha aqui, porque a primeira pessoa que vai ser chamada serão os alunos do 7º A.
Por quê? Eles serão os primeiros a apresentar, então eles têm que ter uma vantagem, né? Então eles vão apresentar na primeira semana e os alunos do sétimo B vão apresentar na última semana.